Então, mais uma vez, boa tarde, certo? Sejam bem-vindos, né? E vamos começar a nossa aula, certo? O tema de hoje... Boa tarde. Boa tarde. O tema de hoje é gráfico da função quadrática que corresponde à nossa 14ª atividade, certo? Vamos lá. Então, ó, creio que vocês tenham visto no passado a função quadrática, né? No nono ano, né? Se houve tempo, como passou no passado, não sei, né? Porque a pandemia bagunçou tudo, né? Mas vamos lá. Observe aqui que a gente tem o eixo Y aqui em cima, né? Na vertical, e na horizontal o eixo X, certo? Ok. Aqui a setinha aqui. Então assim, ele diz o seguinte: observe o gráfico a seguir para responder as questões 1, 2 e 3, certo? Aí ele pergunta aqui, ó: o valor de C na função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, representado no gráfico acima é, certo? Então, sempre em uma parábola, seja ela com concavidade voltada para cima, tá? Que é assim. Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Aqui, certo? Concavidade voltada para cima. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Aqui, assim, pronto. Concavidade voltada para cima. Ou alguém está querendo entrar aqui. Boa tarde. Meninaja é o que é que significa esse meninaja? Se identifica aí, por favor. Vou aqui outra parábola, certo? Vou aqui com concavidade voltada para baixo agora. Eixo Y, eixo X. Pronto. Então aqui a gente tem concavidade voltada para cima, né? Que as perninhas é para cima, né? Ou a boquinha feliz, né? E aqui é para baixo, que é a boquinha triste, certo? Então, sempre numa parábola, tá? O C, certo? Vai ser o ponto. Deixa eu só colocar aqui Y. E aqui X, certo? O C é sempre o valor onde a parábola intercepta o eixo Y, certo? O eixo Y. Então, o C vai ser sempre este ponto aqui. Vou mudar aqui a cor, ficar diferente. Independente de que a parábola está com concavidade para cima, esse ponto aqui, tá? Ou para baixo. Olha aqui para entrar aqui. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, professor. Meninagem é quem? Pode identificar, dizer o nome, quem é o aluno, de qual turma? Usem logins com nome de vocês mesmos, não use apelidos não, certo? Ok? Então vamos lá. Então sempre esse valor aqui é o valor de C, certo? Sempre que intercepta o eixo Y é o valor de C aqui, ó, certo? Então neste caso aqui a parábola está interceptando onde? Aqui, ó, no 9. Consegue ver aqui, ó, número 9, certo? Então o valor de C é 9. Alguma dificuldade nisso? Não, né? Então na função quadrática sempre a parábola intercepta o eixo Y no valor de C, certo? Agora, se for uma função afim, né, que é uma reta gráfica, intercepta no valor de B, certo? Porque afim é só ax mais B.
Ok? 2. O domínio da função representada no gráfico acima é. Né? Então vamos lá. Então aqui está o nosso gráfico, certo? Aí tem um eixo que representa o domínio e tem outro eixo que representa a imagem, certo? Sempre o domínio é o valor de onde parte a função e a imagem é de onde chega, certo? Então sempre vai partir de onde? Vai partir de x e vai chegar onde? Em y, certo? Então, quais os valores que x pode assumir, certo? Observe, né, que em toda parábola, tá, ela é infinita, tá, na direção da concavidade, né? Então ela vai ser infinita, certo? Ou seja, o que é que isso significa? Então, a todo momento ela vai se abrindo, certo? Ela vai se abrindo tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, já que o nosso domínio está no eixo x, tá? O domínio está no eixo x, certo? Vai ter algum limite para x, tanto no lado positivo quanto no lado negativo? Não, né? Então, para qualquer valor de x, aqui por exemplo, qualquer valor aqui em x, a gente vai encontrar um y. Por exemplo, nesse ponto aqui, no ponto 1, exemplo, quem vai ser o y? Só em direção ao gráfico, ó, a parábola. Não está bem reta não, mas considera que esteja retinha, certo? Então aqui, ó, bate aqui, ó, e dá onde? Pelo menos aqui no 6, certo? Professor, mas se for aqui, ó, por exemplo, a parábola está para baixo, o gráfico, vai descer e vai chegar num certo ponto lá na frente que vai se encontrar, certo? Então, nesse caso, o domínio da função quadrática, né, sempre será, independente da função, tá, os reais, certo? Então, o domínio da função df é sempre os reais, certo? Ok? Aí a 3 diz o seguinte: a imagem da função representada no gráfico acima é. Pronto. Já a imagem, certo? Ela não é sempre infinita. Por quê? Vai depender do chaveamento de quem? Do ponto onde a parábola muda de sentido. Por exemplo, imagine que o x vem lá do negativo, né, do menos infinito. Ele vem. Aí, a certo ponto, o gráfico vai subindo, né? Percebe que o gráfico vai subindo aqui, ó. Ou seja, está aumentando o valor de x, né? Consequentemente, está aumentando o y também, certo? Ó, vai subindo, subindo, até que chega nesse ponto aqui, ó, né? Sempre vai ser no ponto C? Não, aqui foi uma coincidência, tá? Isso aqui a gente chama de vértice da parábola, certo? Então, quando chega no vértice da parábola, certo? A imagem, o valor de y vai começar o quê? A descer, vai diminuir, certo? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Né? Que existem uma imagem máxima ou uma imagem mínima, que a gente chama de ponto de valor de máximo, valor de mínimo. Se for as coordenadas, é ponto de máximo ou ponto de mínimo, certo? E a imagem sempre é o eixo y, certo? A imagem é sempre o eixo y, certo? Então, quem é a nossa imagem? Ó, observe que para baixo vai ser infinito, não vai? Então, a gente tem o quê? O ponto de máximo. X é 0 e y é 9. Então, a imagem da função, ela vai até onde? Até o 9. Ou seja, é qualquer valor real menor ou igual a 9. A gente vem aqui nas soluções, ó. Cadê? Aqui, na 3, né? A imagem da função apresentada no gráfico acima é reais. Não, né? Imagem da função é o quê? Na verdade, aqui não seria nem x, seria y. Eu troquei aqui, eu acabei copiando algumas respostas da alternativa da questão 2, né? Mas aqui seria y. A imagem que é y pertence aos reais. Vou fazer aqui a correçãozinha aqui, tá? Nessa práticazinha de você estar copiando e colando, você quer dar uma modificada, tá? Y pertence aos reais, tá ok? X é menor ou igual a 9, é a letra B, certo? Letra
B. Certo? Diferente de zero não tem nada a ver não. Ok? A imagem é isso aqui tudo, ó. Desse ponto até onde? O menos infinito. Até o menos infinito. E assim por diante. Certo? Ok? Aí 4. Pronto, a 4 já não é mais no gráfico. Ele diz o seguinte. Seja a função quadrática y igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Fazendo o estudo de nossa função, podemos afirmar que... Então, ó, vamos lá. Para eu fazer o estudo da função, certo? Eu tenho que analisar dois pontos, certo? Quais são os dois pontos? Primeiro é o valor de A. Por que primeiro é o valor de A? Deixa eu botar aqui, questão 4. Primeiro é o valor de A. Porque o nosso A vai dizer se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Ou seja, se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Certo? Então aqui, quem é o nosso A? Quem está casado com x ao quadrado? Aqui, ó. Quem é o 3, né? Então o nosso A é igual a 3. Ou seja, ele é o quê? Maior do que 0. Positivo. Certo? Ou seja, concavidade voltada para cima. Beleza. Então, aí o segundo ponto é o que? É o discriminante. Por que discriminante? No caso, nosso delta. Porque tem a seguinte... Ele tem a seguinte função. Se o nosso delta for positivo, certo? Significa que a nossa função terá duas raízes reais e diferentes, certo? Lá na equação do segundo grau tem 2x diferentes, x1, x diferente, x2, não é isso? Agora, se o nosso discriminante, né, o delta, for igual a zero, significa, tá, que vai ter o quê? Duas raízes reais, porém iguais. Ou seja, os zeros da função serão iguais. É como se tivesse só um zero da função. Certo? Então, positivo, dois zeros da função diferentes. Se for zero, vai ter dois zeros da função iguais. Ou seja, como se tivesse só um. Né? No primeiro caso, a parábola toca duas vezes o eixo x. Tá? No segundo caso, a parábola toca apenas uma vez no eixo x. Professor, mas se o delta for negativo? Pronto. Se o delta for negativo, significa que a nossa parábola não intercepta o eixo x, ou seja, não tem zero da função real. Certo? Ou seja, é como se a parábola ela flutuasse em cima do eixo x, né? Ou ela ficasse abaixo do eixo x. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro, o A a gente sabe que é 3, né? Quem vai ser o nosso delta? Vamos só botar aqui, o A igual a 3. O nosso B é igual a quem? A menos 2, ó. É quem namora com x, né? E o C é igual a quem? É quem tá solteiro, que é quem aqui, ó. 1, né? Na minha aula sempre passa o carro na tua cara. Bicho, é isso? Acho que é de propósito. Então, o delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4ac, certo? Então, ó, o delta você não pode esquecer. É b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso deltinha vai ser quem? Quem é o nosso b? É menos 2, tá? Se é negativo, coloca parênteses. Por quê? Quando acontece uma coisa negativa na nossa vida, a gente procura quem? Nossos parentes, né? Gostou da analogia? Nada a ver, mas ficou legal, parecido. Nosso A é 3 e o nosso C é 1, certo? Então, nosso delta é quem? Menos 2 ao quadrado, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Né? Menos 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Certo? Então, menos 4 mais 12 vai dar quanto? Sinais diferentes subtrai maior ou menor. 12 menos 4, 8. Conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é maior? 4 ou 12? É 12, não fica negativo. Ou seja, o nosso delta ele é negativo.
positivo, delta menor do que 0. Então, se ele é negativo, significa o quê? Que a função não tem zeros da função real, certo? Ou seja, não intercepta o eixo x. Então, como é que ela vai se comportar? Então, vamos desenhar. O que nos importa aqui é só o eixo x, certo? Então, desenhando aqui o eixo x, né? Ela vai ficar assim, ó. Se der negativo, né? Vou só escrever aqui, então, que eu não coloquei, tá? Então, não tem zero da função real. Certo? Porque o delta é negativo, certo? Vou fazer aqui a parábola. Ó, nosso A não é positivo, então vai estar em cima do eixo x, certo? Então a parábola vai estar aqui, ó. Vou nem colocar o eixo embaixo, só o x mesmo. Então aqui a parábola vai estar toda aqui em cima, certo? Aí o que é que isso significa? Vou botar aqui o eixo x. Significa, né, que toda a nossa imagem, ela é o que? Se está acima de x, ela é positiva. Se tivesse abaixo, era o que? Tudo negativo. Certo? Ok? Compreenderam aí? Porque o que importa aqui é o valor de y, mas para saber se y é positivo ou negativo, é só usar a referência do x. Acima de x positivo, abaixo de x negativo. Se a gente voltar aqui, ó, nesse gráfico, ó, observe, ó, aqui o eixo x, né? Acima de x é tudo positivo, né, o y, e abaixo de x é o que? Negativo. Beleza? Ou seja, a função será negativa para qualquer valor real de x? Falso, né? É positivo, né? A função será positiva para qualquer valor real de x. Isso. Tá, então, letra B. A função será positiva para qualquer valor real de x, exceto com x igual a 1? Não. Então, tudo positivo. A função será negativa? Não, é sempre positivo. Então, pode descartar o resto. Beleza? Alguma dúvida aí nessa questão? Então, para fazer o estudo do sinal, primeiro, verificamos se o A é positivo ou negativo, né? Positivo, com cavidade voltada para cima da parábola. Negativo, com cavidade voltada para baixo da parábola. Certo? Depois, só calcular o delta, né? Para saber se vai ter o quê? Se vai ter duas raízes, se vai ter só um ou não. Aí, se o delta for positivo ou for zero, você tem que calcular o x1 e o x2, que vai determinar aonde intercepta o eixo x. Certo? Vamos lá. Pronto, nesse gráfico aqui, ó, né, é uma função onde o x1 é 1 e o x2 é 2. Certo? Vamos lá, questão 5. De acordo com o gráfico do estudo da função abaixo, podemos concluir que... Tem dúvida aqui não nessa questão anterior, questão 4? Tranquilo, né? Então, ó, observe que a nossa parábola, tá? Ela vem aqui, ó, da parte positiva, né? Desce, toca no eixo x, fica negativo, sobe, toca no eixo x, vira positivo de novo, e assim por diante. Certo? Ou seja, o que é que isso significa? Significa que para qualquer valor antes do 1, tá, o y vai ser o quê? Positivo. Certo? Se a gente fizer isso aqui, ó, que vai até ajudar aqui, ó, qualquer valor que sair de x antes do 1, né, ela vai bater no gráfico quando aqui em cima em y, tá vendo? Sempre em cima. Isso mais infinito, certo? Aqui também, ó, depois de 2, ó. Certo? Agora, se for entre 1 e 2, aí toca no gráfico onde? Embaixo, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aqui embaixo. Beleza? Ou seja, o que é que isso significa? Né? Então, basta frisar aqui, ó, o 1 e o 2. Né? É o seguinte, que a função é negativa quando 1
é menor do que x, que é menor do que 2. Ou seja, quando x está entre 1 e 2. Isso é verdadeiro? É, porque é a parte o quê? Negativa. X maior que 1 e menor do que 2. Só lembrando que a gente está trabalhando aqui com o quê? Números reais, né? Que entra fração, decimal, irracional, certo? Não é só natural não, tá? Aí por que não é AB? A função é nula somente quando x igual a 1? Não. Ela é nula quando x é 1 ou x igual a 2, né? Então faltou o que aqui? X igual a 2. Certo? Por que não é C? A função só é positiva quando x é menor do que 1. Não. Ela é positiva quando x é menor do que 1 ou x é maior do que 2. Certo? E a função é nula quando x é menor do que 1 ou x igual a 2. Não, falso. Menor do que 1 é negativo, né? Aqui tem que ser o quê? X igual a 1 ou x igual a 2, certo? Então por isso que é a letra A. Certo? Ok? Alguma dúvida aí ou tranquilo? Tranquilo, né? Então, ó, fazer o estudo do sinal, né? É o que vocês faziam antigamente lá na equação de segundo grau, no nono ano. Não tem problema não. A diferença é o seguinte, que você vai traçar um gráficozinho e vai interpretar quando é positivo e quando é negativo. Beleza? Tá? Até porque a função quadrática, né, como um todo, né, ela é uma maneira geral da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é apenas o zero da função quadrática. Isso é um caso particular. Beleza? Então é isso, meu povo. Dá um like aí no vídeo aí, certo? Quando for assistir de novo. E valeu, meu filho. Obrigado aí por ter assistido e até a próxima. Parar aqui a gravação.